Olha, eu ia falar fogo no parquinho, mas não. É fogo no pastinho, é briga de gado mesmo, é rinha de fascistas. Depois da advogada do Flávio e do Jair Bolsonaro, a Karina Cuffa, processar criminalmente o Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, ou seja, ela quer a prisão dele, o Fábio Faria, ministro das Comunicações, também processou criminalmente o Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores. O Weintraub e o Ernesto Araújo são dois olavistas, devem estar muito tristes, vão passar semanas tristes porque o bandido ídolo deles morreu essa semana. Porém, eles vão ter um bom tempo, se depender do Bolsonaro, para refletir na cadeia, porque o Bolsonaro tá querendo ver os dois presos o quanto antes. É aquela, o Olavo de Carvalho defendia a prisão de todo mundo que não concordava com ele. O Bolsonaro, essa parte ele aprendeu direitinho da cartilha do Olavo. Inclusive, isso se aplica a ex-ministros e cúmplices em outros crimes, que são o Weintraub e o Ernesto Araújo. E o pior, o Ministério Público do Distrito Federal já se pronunciou no processo e viu o crime do Ernesto Araújo contra o Fábio Faria. A coisa vai ficar ruim pro Ernesto Araújo. Ele fez um post grandão no Twitter, olha, no dia da morte do Olavo de Carvalho morreu, eu pensei, nossa, vou entrar lá no Twitter do Ernesto Araújo e vai ter só lamentação. Não, tinha uma lamentação lá pela morte do Olavo e depois o post seguinte era um post com um monte de linha, assim, um gigantesco, se chama thread no Twitter, são vários posts em um só, dele atacando o Fábio Faria e tentando se defender das acusações que ele fez ao Fábio Faria. Olha, a coisa tá feia entre os bolsonaristas e agora que morreu o guru, o que tinha as ideias, o pensador, aquela anta, agora todo mundo vai querer tomar o lugar dele e a briga só vai se intensificar. Vou explicar aqui por quê que o Ernesto Araújo pode ser preso. Se depender do Ministério Público, ele vai preso. O Ministério Público já se pronunciou. Mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e nessa briga, nessa rinha de fascistas, você torce pra briga, então inscreva-se aqui no canal. Eu quero mais é que os fascistas se explodam, que briguem uns com os outros. Quanto mais eles brigarem, melhor. Quanto mais a gente puder colocar gasolina na fogueira, mais a gente coloca. É sim ou não é? Comenta aí. E ó, se você não é inscrito, eu peço a inscrição porque o YouTube tá boicotando o Plantão Brasil e o YouTube não tá mostrando esse texto para quase ninguém, esse vídeo, para quase ninguém que não é inscrito no canal. O normal é o seguinte, quando alguém se inscreve no canal, o algoritmo do YouTube mostra o vídeo para mais gente que não é inscrita, porque assim tem chance dessas pessoas também se inscreverem. Porém, o YouTube tá barrando o Plantão Brasil, então eu peço também que você se inscreva no nosso segundo canal, que é o canal Thiago dos Reis. Inscreva-se lá também. Quanto mais inscritos, maior o nosso alcance. Agora eu vou falar da rinha de fascista, da briga danada que tá tendo. Ó, o Ernesto Araújo, ele foi numa live e aí ele tava falando do 5G. Vamos primeiro ver uma coisa. O Ernesto Araújo, ele é olavista, aluno do Olavo de Carvalho. O Ernesto Araújo, ele acredita naquela teoria maluca mesmo, o cara era maluco, de que o 5G é uma tecnologia inventada e que a vacina tem um 5G que é implantado no sangue e aí as pessoas serão todas controladas pelo 5G. E que para isso acontecer, o 5G da Huawei, que é a empresa chinesa, tem que ser instalado aqui no Brasil. Olha, uma coisa que não faz sentido nenhum. Eu vou te falar uma coisa. Talvez você consiga se lembrar na sua memória, se você tem internet há mais de 10 anos, quase todos os roteadores no Brasil eram da Huawei. Quase todos. Eu lembro que eu tinha internet antes da Telefônica se chamar Vivo, tinha internet da Telefônica, assim, por mais de 10 anos eram da Huawei. Eu nunca vi a China invadindo, espianando todo mundo, como eles dizem que a China faz. É uma teoria completamente maluca, mas o Ernesto Araújo, ele acredita piamente naquilo, ele fala aquilo, mesmo se para isso ele precisar ser preso, ele continua falando. E aí ele disse que o Fábio Faria, ministro das Comunicações, ele se vendeu à China e ele permitiu o leilão do 5G com os chineses aqui no Brasil. Ele se vendeu à China, pagou para o Fábio Faria e por isso que ele permitiu que a China pudesse estar no leilão do 5G. O Ernesto Araújo já tinha feito uma declaração no Senado, olha, no Senado, dizendo que os senadores, a Comissão de Assuntos de Relações Exteriores do Senado Federal, também tinha sido vendida para a China, que os senadores receberam propina dos chineses para deixar que a China entrasse no leilão do 5G. Por quê? O que querem os olavistas? Eles queriam que ocorresse o leilão do 5G no Brasil. Leilão do 5G, para quem não sabe, é o leilão que vai leiloar os sinais 5G. Você não vê o sinal 5G, você não vê, assim como você não vê o sinal 4G, você não vê o Wi-Fi, você não vê ondas de rádio, mas tem uma frequência.
Cada sinal tem uma frequência. Até o 4G são várias frequências. Uma é mais rápida, outra mais lenta, uma é melhor, outra pior, enfim, tem várias sequências também no 5G. E aí, as empresas do mundo inteiro podem comprar e falar, agora eu comprei a frequência tal, eu vou poder vender para as operadoras e aí as operadoras vão poder acessar essa frequência. Ok, empresas chinesas também queriam comprar, assim como Americanas, como a Telefônica, que agora chama Vivo, que é da Espanha, a Claro, que também é não sei de onde, enfim, empresas do mundo inteiro comprando aqui no Brasil, como fazem no resto do mundo. Eles queriam barrar os chineses. Por quê? Porque a China, não gostamos da China, vamos barrar. Isso é o que o Ernesto Araújo queria. Como a China não foi barrada, primeiro ele começou a xingar os senadores, por isso que ele caiu do cargo. Muita gente não lembra, mas o Ernesto Araújo era ministro das Relações Exteriores, brigava com a China, xingava o embaixador, xingava a China de tudo que era nome, praticava a chamada sinofobia. Sinofobia é a fobia, ou seja, o preconceito contra chineses. Tem homofobia contra homossexuais, transfobia contra transgênero, sinofobia contra chineses. Né? Xenofobia, sinofobia. Tá, aí o Ernesto Araújo, depois dessa fala dele, os senadores o convocaram lá, ele ficou pianinho no Senado, ele foi humilhado, nenhum bolsonarista apareceu lá para defendê-lo, naquele dia o Flávio não foi, aqueles bolsonaristas da CPI da Covid não foram, ninguém apareceu lá para defendê-lo, logo depois ele caiu, não deu mais para ele, acabou saindo e o Bolsonaro colocou outro lá que não é tão olavista. Ok, aí depois disso o Ernesto Araújo continuou sempre ali, como um satélite do governo Bolsonaro, estava sempre próximo de todo mundo. O satélite tem um planeta, o satélite fica em volta, né? Ele era um satélite do governo, estava sempre em volta do governo, tentando achar um lugar, achar alguma coisa, tentando aparecer, tudo mais. Ele quer manter uma carreira política, né? Esse pessoal é tudo vagabundo, eles não trabalham. Então eles querem manter a mamata. E aí, o que aconteceu? Nos últimos meses, aconteceu que o olavismo começou a se separar do bolsonarismo. O próprio Olavo, antes de morrer, o Olavo fez várias críticas ao Bolsonaro, chegou a falar que ele tinha mais liberdade para falar suas ideias antes do Bolsonaro, quando o PT estava no poder, do que com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro no poder, estamos numa ditadura comunista, falou todas essas asneiras, falou esse tipo de coisa, porque eles estavam indo para oposição ao bolsonarismo para eleger um pessoal que era mais olavista, que realmente faria o que ele mandasse. Ok, os mais famosos, Ernesto Araújo e Abraham Weintraub. Aí os irmãos Weintraub chegaram no Brasil, começaram a incomodar o bolsonarismo, começaram uma briga muito grande, e o Ernesto Araújo entrou na briga, entrou de sola na briga, o cara que chega na voadora. Entrou já acusando o ministro das Comunicações. A acusação dele repercutiu muito na base bolsonarista. É coisa que eu e você, a gente acaba não falando sobre isso. Você pode aí falar com a maioria das pessoas, a população, a maioria das pessoas não sabem, mas a base fascista bolsonarista, aqueles que se engajam, aqueles que dão dinheiro para o bolsonarismo, que vivem aquilo, eles falaram muito disso, falaram, realmente, como é que o governo Bolsonaro deixou a China participar do leilão do 5G? O governo Bolsonaro está sendo cooptado pela China? O que está acontecendo? O Bolsonaro não é o cara que é o mito, que tem razão em tudo, né? Se ele não tem razão. Se ele não tem razão em uma, talvez não tenha razão em mais, talvez ele não seja aquele mito. É isso que está sendo feito dentro da base bolsonarista. E aí? Aí o Fábio Faria colocou na justiça. Isso foi dia 20 que ele colocou na justiça. Dia 25, aniversário da cidade de São Paulo, mas não em São Paulo, e sim no Distrito Federal, o Ministério Público do Distrito Federal emitiu parecer dizendo que sim, viu o crime do Ernesto Araújo e que sim, ele tem que se tornar réu criminalmente. Pronto. Questão de tempo para Ernesto Araújo ser condenado. Eu vou te dar um spoiler, ele vai ser condenado por difamar o Fábio Faria e falar que ele recebeu propina da China. Aí o Ernesto Araújo resolveu fazer um post nas redes sociais. Eu vou ler aqui um trecho, só que ninguém é obrigado a ficar lendo bandido também. Não vou ler tudo, porque imagina você ficar 1 minuto escutando o Thiago dos Reis ler um bandido falando. Ele fala aqui, Fábio Faria, seu processo contra mim só confirma sua sanha em perseguir conservadores. Não consegue formular resposta decente aos ataques diários da esquerda e da oposição ao governo, mas é veloz em processar a mim, um conservador fiel ao projeto original do presidente Jair Bolsonaro. Aqui é a melhor parte. É quando ele fala assim, só não vê de qual lado você está quem não quer.
Você está do lado da velha política contra o projeto transformador do Jair Bolsonaro. É isso. Aí um post muito grande, eu pulei ali um pedaço, que também é muito nhenhenhê, o cara também escreve mal. Pois bem, o Ernesto Araújo diz agora que o ministro da Comunicação está contra o projeto do Jair Bolsonaro e que o ministro da Comunicação, quando alguém da esquerda, inclusive eu, Thiago, faço críticas a ele, mas quando alguém da esquerda faz críticas a ele, ele não rebate, ele fica quietinho. Mas quando um conservador faz uma crítica, ele põe na justiça difamação. Oh, briga generalizada. Enquanto isso, o Weintraub é outro. Nos próximos dias, o Ministério Público, eu vou te dar um spoiler aqui do que eu estarei falando daqui a alguns dias. Você vai ver a minha cara aqui, ó, com a bandeirinha aqui atrás. Thiago dos Reis vindo aqui, ligando a câmera e falando: ó, gente, Ministério Público se posicionou a favor do Weintraub se tornar réu criminalmente contra a advogada do Flávio Bolsonaro e do Jair Bolsonaro, a Karina Cuffa, porque isso vai acontecer. Eles vão ser réus criminalmente, o Bolsonaro vai usar o aparato judicial, inclusive vai se utilizar dos processos que estão indo para cima do bolsonarismo para enquadrar o Weintraub e o Ernesto Araújo. O Bolsonaro não quer mais esses olavistas ditando o que pode se fazer, o que não pode, e fazendo essas críticas construtivas ao bolsonarismo. Agora, com a morte lá do Olavo de Carvalho, vários não líderes, ex-ministros, ex-aliados do Bolsonaro, eles estão tentando se tornar o líder anti-bolsonarista do bolsonarismo. Aí você falando, como assim, Thiago? Líder anti-bolsonarista do bolsonarismo. É porque eles, na verdade, eles são anti-bolsonaristas hoje. Eles estão tentando ocupar um espaço que já está ocupado pelo Jair Bolsonaro, que é o espaço de mito, de o cara que não erra nunca. E para ocupar esse espaço, eles vão ter que fazer as chamadas críticas construtivas, que é aquilo que faz o Carlos Bolsonaro ficar irritadíssimo. Que quem faz essa crítica tá dizendo, tá vendo, ó, o Bolsonaro comete esse erro, eu no lugar dele não cometeria. Eu no lugar dele não me acovardaria. Eu no lugar dele não teria um ministro da comunicação que processa conservadores. Não teria um ministro da comunicação que é para cima da esquerda e da oposição, não dos conservadores. Quando o Weintraub, ele fala, como é que pode um governo ter um secretário da cultura que curte um post... Curtida no Twitter virou motivo para uma briga. Que curtiu um post pedindo a prisão de um ex-ministro. Lembra disso? Quando o Mário Frias, secretário da Cultura, curtiu uma publicação que pedia a prisão do Abraham Weintraub. Quando ele fala isso, ele quer dizer o quê? Se fosse eu o presidente, o meu secretário da Cultura estaria empenhado em acabar com a cultura e não em ficar curtindo post que pede a prisão de conservadores. É isso. Estão rachando o bolsonarismo. Eu vou falar. A morte do Olavo de Carvalho faz com que esse movimento de racha comece a se tornar mais rápido, porque agora vai começar uma briga interna para ver quem vai ser a pessoa que vai tomar o lugar dele ali como o pensador, o guru, o professor, o mestre. Eu coloco aspas assim, é que tô colocando duas, pode colocar 5 aspas assim, porque olha, para chamar esse cara de mestre, guru, conservador, tem que ter muita aspa aí, porque ele era tudo menos isso, era um maluco completo. Inclusive, eu não sei se existe céu e inferno, mas se existir, olha, ele tá lá embaixo, esperando pelo Bolsonaro, por todos esses malditos. Eu só consigo imaginar quantas pessoas, só imaginar mesmo, quantas pessoas eles não mataram com o discurso deles durante essa pandemia. Ó, eu vou mostrar aqui nosso carro de som lá no Rio Grande do Norte denunciando o Bolsonaro. Aqui a oposição é nas ruas. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. O Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo riu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Plantão